Olha, a febre dos veículos elétricos pessoais está por toda parte, né? Patinete, bike elétrica. O problema é que as regras, nossa, que confusão. Então, para acabar com a dúvida de vez, a gente vai direto na fonte oficial para entender o que pode e o que não pode. A ideia é que todo mundo possa andar por aí tranquilo, sabendo que tá tudo certinho. Olha. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? A pessoa vai lá, se empolga, compra um veículo elétrico que parece a solução para tudo, e aí, precisa de carteira, tem que emplacar, de repente bate aquela insegurança. E o pior é que a responsabilidade é toda de quem compra, só que a informação muitas vezes não chega de forma clara na hora da venda. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto. O nó da questão começa exatamente aí, na facilidade de comprar. As lojas estão cheias deles, é super prático. Mas e a parte burocrática? As regras, as obrigações legais? Quase ninguém explica isso direito. E aí que mora o perigo, sabe? Essa falta de informação acaba jogando toda a responsabilidade no colo de quem comprou. Muita gente acha que é só sair andando e pronto, mas não é bem assim. Isso pode gerar uma dor de cabeça enorme, com multa e até o veículo sendo apreendido. Mas respira fundo, porque tem solução. Tem um jeito de entender tudo isso. E essa solução tem nome e número. É a Resolução 996 do CONTRAN de 2023. Pensa nesse documento como um manual de instruções oficial. É ele que coloca a ordem na casa, sabe? É o guia definitivo que vai dizer, preto no branco, o que é o seu veículo e quais são as regras para ele. Basicamente, essa resolução pega toda aquela confusão e divide em apenas 3 categorias. O segredo todo está em descobrir em qual delas o veículo se encaixa. Esse é o primeiro passo para não ter erro. Bora lá, então, decifrar cada uma delas. E aqui vai uma dica de ouro. O que importa são as especificações técnicas, tá? Potência, velocidade, é isso que manda. Não adianta olhar o nome bonitinho que a loja colocou na etiqueta. Vamos começar com a mais famosa, a bicicleta elétrica. A palavra mágica aqui é auxílio. Pensa assim, o motor dela é como um amigo que te dá um empurrãozinho na subida. Ele não faz o trabalho todo sozinho. Se a pessoa não pedalar, o motor não liga. Não tem acelerador para sair do zero, entende? Ele só ajuda na pedalada. E a lei é super detalhista com isso. Para ser considerado uma bike elétrica de verdade, tem que seguir umas regrinhas. A potência do motor não pode passar de 1.000 watts. A velocidade máxima que ele pode ajudar a atingir é de 32 quilômetros por hora. E, o mais importante, reforçando, o motor só pode ser acionado quando se pedala. Parou de pedalar, ele para de ajudar. E qual a vantagem disso tudo? É a melhor parte. Se a bicicleta se encaixa direitinho nessa descrição, não precisa se preocupar com habilitação nem com placa. É a categoria mais tranquila, sem burocracia. Certo, agora vamos para a segunda categoria, os autopropelidos. O nome já dá a dica, né? Eles se movem por conta própria. Aqui a gente está falando da grande maioria dos patinetes, skates elétricos e daquelas scooters bem pequenininhas. A grande diferença é que aqui tem acelerador. Não precisa fazer força, é só acelerar e ir embora. E, de novo, vamos aos números, porque eles são a chave de tudo. A potência máxima é de até 1.000 watts, com uma pequena exceção para veículos que se equilibram sozinhos, que podem chegar a 4.000. A velocidade máxima continua em 32 por hora, mas aqui entra uma novidade. O tamanho importa. O veículo não pode ter mais de 70 centímetros de largura, nem mais de 1,30 m de comprimento entre os eixos. E a boa notícia é que, assim como as bikes elétricas, se o autopropelido estiver dentro de todos esses limites, potência, velocidade e tamanho, ele também está liberado. Não precisa de habilitação, não precisa de placa. E agora a gente chega na terceira e última categoria, o ciclomotor. E olha, é aqui que o jogo vira e a conversa muda completamente. Para simplificar, um ciclomotor é basicamente qualquer veículo que fura a bolha da categoria anterior. Passou um pouquinho só dos limites do autopropelido? Pronto, já é outra coisa. A regra é bem direta. Se a potência passou de 1.000 watts, já virou ciclomotor. Se a velocidade máxima passa dos 32 quilômetros por hora, virou ciclomotor. Ou, se ele for só um pouquinho mais largo ou mais comprido que o limite, adivinha? Vira o ciclomotor também. É uma mudança automática. E qual a consequência disso? É aí que a coisa fica séria. A partir do momento que o veículo é um ciclomotor, as exigências são outras. Precisa de habilitação? Sim. Ou a categoria A, de moto, ou uma específica chamada ACC. E não para por aí. O veículo tem que ser registrado no Detran, ter documento e placa.
É outro patamar de responsabilidade. Olha, essa tabela aqui é o mapa do tesouro. É o resumo de tudo o que a gente falou. Se for para salvar uma única coisa dessa nossa conversa, que seja isso aqui. De um lado, as categorias. Do outro, o que precisa e o que não precisa. É aqui que fica bem clara a linha que separa um veículo livre de burocracia de um que exige documento e placa. Certo. Então a primeira missão, que é descobrir a identidade do veículo, já foi. Mas agora vem a segunda parte, que é tão importante quanto: onde se pode andar com ele. Porque não adianta nada ter o veículo certo se estiver andando no lugar errado. Para aquelas duas primeiras categorias, as bicicletas elétricas e os autopropelidos, a regra é a seguinte: na calçada, pode, mas com velocidade de pedestre, até 6 km por hora, quase parando. Nas ciclovias e ciclofaixas, perfeito, é o lugar deles. E na rua? Aí tem um porém. Só em vias onde a velocidade máxima é de até 40 por hora e sempre coladinho na direita. E um alerta importantíssimo: é terminantemente proibido andar com eles em vias de trânsito rápido ou em rodovias. Nem pensar. Agora, vamos tocar num ponto que gera uma confusão gigantesca. É a famosa zona cinzenta. Pensa naquele patinete que, na loja, parecia simples, mas que na verdade é mais forte ou mais rápido. O que acontece quando ele ultrapassa, mesmo que só um pouquinho, os limites da lei? Só para a gente lembrar rapidinho, o autopropelido, aquele que não precisa de documento, tem limites bem definidos, né? 1000 watts de potência, 32 por hora de velocidade e aquele tamanho específico. Para ficar isento, ele tem que caber perfeitamente nessa caixinha. A questão é: e se ele escapar dessa caixa por um único lado? Digamos que a velocidade dele seja de 35 km por hora, só um pouquinho a mais. Ou que ele já venha de fábrica um tiquinho mais potente. Ou até que alguém resolveu turbinar o motor. E aí, como fica? A resposta da lei é, pá, direta. É uma transformação instantânea. No exato momento em que o veículo ultrapassa qualquer um daqueles limites, ele deixa de ser um autopropelido e, aos olhos da lei, vira um ciclomotor. E aí já sabe, né? Cai naquela regra muito mais rígida. Passa a exigir habilitação e placa. É uma linha muito, muito fina que separa uma coisa da outra. E aqui vai um recado importante para quem já tem um veículo que se enquadra como ciclomotor e ainda não regularizou a situação. Anota essa data, 31 de dezembro de 2025. Esse é o prazo final para registrar e emplacar. Quem deixar para depois e for pego rodando irregular, corre o risco sério de ter o veículo apreendido. No fim das contas, o grande recado é este: esquece o nome que o vendedor deu, esquece o que está escrito na caixa. O que define as regras do jogo são as especificações técnicas. A potência, a velocidade, o tamanho. A responsabilidade de saber o que se tem em mãos é de quem pilota. E aí fica a reflexão, né? Será que todo mundo que anda por aí com um veículo elétrico sabe de verdade qual é a real identidade dele? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.